Provavelmente, 1 Crônicas foi escrito por Esdras, ou talvez alguém influenciado, ou mais algumas pessoas influenciadas, sacerdotes influenciados pelo ministério de Esdras. Ou seja, Esdras tem um papel preponderante, e Esdras é quem normalmente o Zé Carlos gosta de lembrar quando ele fala, quando ele vai buscar a lei, quando ele chora com o povo, quando ele é um instrumento de Neemias para poder levar e reconstituir a lei e trazer o povo que estava saindo do exílio para Jerusalém de novo, para a terra, né? Mas era um povo desolado. Se você pegar o relato de Neemias, quando Neemias começa a contar, ele chora, porque realmente era caótico, era triste o estado do povo de Judá naquele momento. Eu vou falar Israel num sentido amplo, mas aqui efetivamente era para Judá, que nós estamos falando de 2 tribos só. Mas quando eu falar Israel, entenda-se que nós estamos falando de Judá. Então, desta forma, Esdras, ou quem é o cronista, vamos dizer assim, está dentro de um clima de apatia, de um clima espiritual extremamente ruim, em que as pessoas praticamente desistiram de Deus. Pelo menos colocaram Deus ao lado. Eles vieram de uma promessa, tinham vivido a graça de Deus, o poder de Deus na transformação de Israel numa grande nação, e de repente eles foram levados para o cativeiro. Já estão saindo do cativeiro, mas sem altivez de um povo, sem um povo montado em termos de quantidade de pessoas, eram poucas pessoas. E, sobretudo, a própria glória que era sempre mostrada no Templo de Salomão já não existia. E quando eles reconstruíram o templo, eles olha, que coisa, eles choraram, porque ele não tinha a glória do primeiro templo, o Templo de Salomão. E templo era importante para eles, porque o templo significava o culto, a adoração a Deus. Mas naquele momento, a adoração a Deus não era significativo. Aqueles que voltaram do exílio, aqueles que estavam morando em Jerusalém, tinham um papel, Deus era um papel secundário na vida deles. E o culto, aqui onde entra o sacerdote escrevendo, já não era assim tão significativo. Era um sentimento assim, um pouco de letargia, apatia, estagnação. Será que alguém já viveu isto ou já percebeu isto? Mas exatamente isso é que o povo de Judá estava vivendo naquele momento. Era um populacho, com poucas pessoas para habitar e reconstruir Jerusalém. Havia sido reconstruído o templo, sem a glória do primeiro. Os muros com Neemias tinham sido reconstruídos também, mas ainda estava assim, patinando. Então, se nós olharmos no relato de Neemias, era comum um explorar o outro, era comum, o pecado era comum, ou se tornou comum, casamentos com pessoas dos vizinhos, né? Era também comum, e assim por diante. Então, esse é o relato. Esse relato incomodava a Deus, sim, mas incomodava o cronista. Incomodava quem ele escrevia, porque realmente ele não estava concordando com aquilo. E aí eu volto com Esdras chorando, quando ele vai lá reescrever quando ele vai reeditar, ou trazer a lei novamente aos judeus naquele momento, chorando. E esse estado compadecia, mexia com a sua situação. Então, ele exatamente movido por Deus, e eu creio que as pessoas que escreveram a Bíblia, escreveram por si, no sentido de a sua característica está anotada lá. Deus o inspirou e levou a conduzir para escrever aquilo, mas a sua característica pessoal está anotada. E a característica especial de Esdras ou do cronista está anotada aqui. É alguém escrevendo com um sentimento muito de tristeza, em função do estado em que ele encontrava e que ele via todo o povo naquele momento. Então era necessário nós termos olhado um pouquinho mais os reis, era necessário nós termos olhado o povo indo para o exílio, era necessário um pouquinho ver o que Esdras escreve a respeito da vida, da reconstrução, tanto do muro quanto do templo.
seria importante para a gente ter esse contexto. Mas quem vai falar sobre Esdras, Neemias, assim por diante, vai falar, não, aquele cara já falou sobre isso alguma vez. Então é por isso que eu tive que fazer esse breve histórico. Porque eu tenho 2 momentos para poder falar sobre Crônicas. Ou eu vou falar de quando ele foi escrito, ou eu vou falar da época que ele foi escrito. Se ele falar de quando ele foi escrito, é exatamente isso, é após o exílio. Se eu falar de quando ele foi escrito, ou sobre o período que ele abrange, eu vou ter que falar sobre todo o mundo até aquela data. Porque ele não se conforma em dizer, não, eu vou falar sobre o povo de Judá, eu vou falar que Judá continua a promessa de Israel. As 10 tribos não existem mais, eles já foram misturados, e nós somos exatamente os detentores da aliança e da promessa de Deus. Mas ele não vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre todas as coisas desde a criação. Porque uma das coisas que nós notamos quando falamos de Israel, e às vezes nós não pronunciamos isso, as batalhas que Israel experimentou não foram batalhas simplesmente de ocupação e de agregação de território, mas foram disputas, na verdade, são espirituais, porque aquelas pessoas, aqueles povos faziam efetivamente oposição a Deus. Então não era simplesmente uma batalha, eu vou lá e vou tomar aquele lá, ou vou guerrear contra aquele, mas na verdade eu entendo que eram batalhas que pessoas, deuses sendo colocados, sendo levantados, Baal e assim por diante, sendo levantado e colocando-se em oposição a Deus. Eu estou preocupado com o horário, só isso me dificulta. Eu não sei exatamente medir o quanto tempo nós vamos levar com isso aqui. Pode levar 5 minutos como mais. Mas eram batalhas que eu entendo, a meu ver, que eram batalhas que tinham cunho espiritual, porque era oposição a Deus. Eram deuses sendo colocados em oposição àquele Deus de Israel. Só que aquele Deus de Israel não é só o Deus de Israel, é o Deus da criação. E aí começa a fazer diferença o relato de Crônicas. Porque ele já não está falando mais só sobre, olha, Israel, ô Judá, você que está aqui, você que está abatido, apático, olha, o Deus que você crê, aquele que nos trouxe até aqui, que nos tem preservado, não é só, ele não faz só coisinhas, na verdade ele é o Criador de todas as coisas. Por isso eu queria ler primeiro 1 Crônicas 28 e 9, para que eu não pudesse perder o hábito de começar olhando para a palavra de Deus e depois começar a falar sobre o que eu penso. 1 Crônicas 28 e 9. Eu sei que o autor lá tem um outro texto, mas eu prefiro ficar com este. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Mas essa é a história que Davi vai ter papel preponderante, mas em relação ao livro de 1 Crônicas. O relato, então, nós estamos dizendo o seguinte, pós-exílio, nós estamos falando de 538, salvo engano. 538 foi o decreto de Ciro, e nós estamos falando de um livro escrito em 450 a.C. A história volta, o tempo é o contrário. Então, se 538 eles saíram lá da Babilônia, o livro foi escrito por volta de 450, 425, o livro de 1 Crônicas, possivelmente então por Esdras, ou alguém influenciado diretamente por ela, mas, sobretudo, com um ponto de vista sacerdotal. Era um sacerdote escrevendo sobre e colocando como foco o culto. O culto do templo, na verdade, o templo era significativo para o povo judeu como em matéria de culto.
Mas o relato dele, quando ele começa 9 capítulos falando sobre genealogias. E diríamos, nós vamos gastar tanto tempo para falar sobre genealogias? Nós temos 2 coisas a ver aqui. Primeiro, aquilo que eu disse, na verdade, ele pegou a genealogia buscando a partir de Adão, a partir da criação. Então, ele não está colocando as coisas simplesmente falando, olha, nós somos aqui, nós fazemos, esse aqui é o nosso Deus. Não, o Deus que nós cremos é o Deus criador de todas as coisas. É o único, não há outro. Então, o papel desta genealogia, para mim, é isto. Agora, não só isto, ele pegou os patriarcas. E quantas vezes você vê no Velho Testamento dizer Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, os Deus dos nossos pais? Mas, na verdade, ele precisava incutir naquelas pessoas que já haviam desistido disto. E nós devemos sempre levar em consideração que 70 anos de cativeiro, aquelas pessoas que saíram e voltaram para lá, possivelmente nasceram no próprio cativeiro. Ou, às vezes, não traziam a história, ou, através até as duras penas do cativeiro, tirou um pouco a ideia da história. Mas ele precisava recontar, mas agora não recontar como os livros dos reis, que contava a história dos seus feitos, mas em contar sob o ponto de vista de um sacerdote, sob um ponto de vista de culto, sob um ponto de vista do templo de Jerusalém. Então ele volta a replatar, olha, sabe, Abraão, Isaac e Jacó, eles existiram realmente. E ele vem contando na história, vem reportando na história até chegar neles, não só chegar em Davi, mas passa de Davi, perpassa Davi, ultrapassa Davi, vem todos os seus descendentes da dinastia de Davi. Porque ele entende que em Davi era o cumprimento das próprias promessas de Deus, de um reino. Então ele vem com esta história. E aqui eu preciso fazer uma parada. É importante a gente olhar e observar que, eu vou dizer mais uma vez, com dificuldade até, nós vivemos um encaminhamento, um caminho como se dissesse, você faz e Deus vai te dar. E usando exatamente o mesmo princípio do povo de Israel. Se você for firme, persistente, resistente, você vai conseguir, vai alcançar e Deus vai te abençoar. Digo mais uma vez, tenho muita dificuldade com isso. Mas o que eu tenho o Deus que eu creio é o mesmo da criação. O Deus que eu creio é o mesmo aquele que Esdras está falando e que ele está reavivando para as pessoas naquele momento. E muitas vezes nos vemos exatamente na mesma situação de apatia e como se Deus não tivesse sido colocado exatamente ao lado, apartado. Ele é um apêndice daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. E ele existe somente para o grande fornecedor, o grande abençoador, pura e simplesmente. Mas quando você olha para as genealogias, você vai falar que Deus intervém, não só intervém na história do mundo, mas como intervém na história das pessoas. E o que Deus procura com elas é comunhão. Se eu vou pegar o relato, tem Enoque que andou com Deus, e Enoque está relatado dentro da própria genealogia que o cronista faz. Mas o que esta genealogia nos leva exatamente a isso. O Deus que intervém na história geral é o mesmo Deus que intervém na minha história e é o mesmo Deus que quer comunhão comigo. E é isto que talvez o cronista tenha buscado trazer e indicar para aquelas pessoas que estavam lá. E às vezes a minha motivação, a minha vida, a letargia dos meus dias estão exatamente dentro da mesma, uma situação meio histórica, como Deus fosse como se nós invocássemos, como as pessoas invocam falsos deuses, como se nós estivéssemos exatamente na mesma toada. Nós temos o nosso Deus. Não, nós temos o único Deus.
não é um, não é mais um, não é qualquer um, é o único. É o único poderoso Criador, é o único que a sua intervenção na história de Israel foi tão grande que ele mostra os patriarcas e mostra exatamente toda a glória que as pessoas obtiveram no tempo, né, até a dinastia de Davi. Mas ele gosta exatamente isso. E isto é extremamente essencial quando eu vou começar a olhar e colocar, olhar o Velho Testamento e olhar qual é a participação disso na minha vida. O que é que eu tenho mais ou menos próximo com isso? Posso aplicar exatamente tudo aquilo que foi prometido para Israel? Entendo que não. Mas posso pegar o princípio? Sim. Posso pegar exatamente quem é o motivador, quem é o grande motor de tudo isso aqui? Sim, é Deus. E eu posso pegar aquilo que Ele quer. Ele quer ter comunhão comigo, assim como queria ter comunhão com eles. Talvez o povo naquele momento ainda participava dos cultos, participava das ofertas, dos sacrifícios dentro do templo, da adoração. Mas aquilo me pareceu exatamente o quê? Mais uma coisa sendo colocada do que verdadeiramente o coração derramado na adoração e na aplicação para o Senhor. E o sacerdote, o cronista, ele está preocupado em recontar a história sobre um outro ângulo, de um Deus que intervém na história. E que não é porque eles estavam naquela situação que eles deveriam permanecer nela. Eles deveriam ser modificados exatamente pela realidade daquele Deus que intervém. Então, esse é o contexto. Isso para mim é importante, porque quando ele começa a contar, ele pega a história, ele fala, eu estou aqui situado 420 a.C., após o exílio, estou olhando para trás, exatamente desde a criação, mas também estou olhando para frente, porque ele queria ver o Messias. Porque se nós olhássemos exatamente todos os profetas que estavam falando naquela época, tinha exatamente o quê? O Messias como alvo. E o Messias já veio. A nossa realidade é muito maior e melhor do que a de Israel, porque o Messias já veio. Ele não está presente como Tomé, eu quero tocar no seu corpo, mas nós sabemos e conhecemos. E esse Messias que eles ainda estavam esperando e que nós conhecemos, nós não podemos também colocá-los ao lado da nossa vida. Esse era exatamente o problema. Essa é exatamente a dificuldade, isso porque levou o cronista a escrever. Aí as pessoas começam a falar, mas se eu pegar Reis, se eu pegar 1 Samuel, 2 Samuel, eu vou ter o relato histórico. E esse cara aqui, o cronista, talvez seja Esdras, ele pega e esconde todas as mazelas, todos os erros que aconteceram lá, dos principais protagonistas, ele não os revela. Mas será por que ele não revela? Ele está querendo contar como se eles fossem bonzinhos, mudar a história, quer dizer, sabe aquela história de quem alguém falece, como ele era tão bom, e às vezes nem sempre ele era tão bom assim, mas a gente sempre muda. Mas não é esta a realidade. Eu vejo aqui um fato diferente. Ele não está preocupado em contar a história sob o ponto de vista daquilo que as pessoas fizeram, ou seja político, ou seja o que seja o caráter humano de contar uma história. Ele quer levar o povo ao templo. Ele quer levar o povo à adoração. As omissões não são para poder dizer que as pessoas eram melhores ou eram piores, mas é dizer que a graça de Deus estava estendida naquele momento. E se nós olharmos um pouquinho, e vai ser em 2 Crônicas, deixa eu falar uma outra coisa. 1 e 2 Crônicas sempre foi tudo junto, não é uma coisa separada não. Mas de qualquer forma nós separamos e vamos tratá-lo separado também. Mas se olharmos de Manassés, você vai ver que a graça de Deus sendo olhada e sendo derramada sobre aquele rei e sobre aquela situação em que ele mesmo viveu. Então, a intervenção de Deus na história, ele não tem aqui o ponto de vista de dizer, olha, o cronista não tem um ponto de vista de dizer, olha, aquele lá falhou, aquele lá fez isto, fez aquilo outro. Não é esse o perfil, não é esse o propósito que ele tinha.
Às vezes nós vivemos com esse propósito, nós gostamos desse propósito, quer dizer, as coisas mais erradas nós gostamos de realçar, né? Ressaltar, e as pessoas fizeram talvez um grande trabalho, fizeram um belo trabalho, nós falharam como todo mundo falha, e nós gostamos de ressaltar tudo isso. Mas não é esse o propósito dele, efetivamente. Ele queria conduzir o povo a um sentimento de volta a Deus, volta à adoração, volta ao templo, mas integralmente. Integralmente. Não parcialmente e nem como convém. Dentro do relato da história, dentro do 1 a 9, ele vem falar sobre genealogias, que é esse o caráter que para mim fica evidente, trazer o povo então para esse sentimento. Depois ele vem falar um pouquinho sobre Davi. E Davi é contado em 1 e 2 Samuel, os seus relatos, mas ele também já não faz exatamente isso, ele omite alguns pontos. Mas ele quer ressaltar exatamente o que? O coração de Davi no sentido de dedicação a Deus. E quando ele em Atos, Davi é ser chamado o rei segundo o coração de Deus, isso não é uma alegoria ou não é simplesmente alguém que está querendo realçar a pessoa de Davi. Mas na verdade é isso, porque seu coração sempre esteve envolvido integralmente no Senhor. Ele falhou sim, como todos nós falhamos, mas a motivação do seu coração foi sempre estar ao Senhor. Os salmos que ele escreveu, a forma com que ele escrevia e descrevia o Senhor, é alguma coisa de extraordinário. É alguma coisa de extraordinário. Quer dizer, o seu sentimento, a sua dependência de Deus. E quando ele começa a falar dos seus poderios, ele fala, não, o Senhor me trouxe até aqui, não foi eu que fiz, não foi eu que conquistei, não foi eu que alcancei, mas o Senhor me fez até aqui, o Senhor me trouxe até aqui. E por isso eu cheguei aqui. Então faz extrema diferença. Agora também faz a diferença no sentido de cumprimento de promessa. Porque, como eu disse há pouco, as 10 tribos tinham sido levadas para a Síria e foram repovoadas. O local físico foi repovoado por outros deuses. Samaria era grande rival de Jerusalém porque o culto era um culto de pessoas que foram introduzidas na terra e foi uma mistura só. E ele vem exatamente o cronista vem levando então para a dinastia de Davi, para Davi e seus sucessores, que vai levar exatamente ao Messias posteriormente, ele vem levar exatamente o cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel. Então ele vem com esse relato, olha, vocês estão desanimados, vocês estão tristes, mas vocês são objetos da graça de Deus, objeto do cumprimento das suas promessas, então vocês não devem desanimar. Não é isso que está escrito com todas as letras, mas é isto que ele está querendo levar e indicar aos seus leitores. É isso que Deus queria com o propósito, através do cronista, para que nós estivéssemos pensando hoje. Voltando para o passado sempre, mas para poder ver o quê? A graça de Deus agindo, mas a mesma graça que Deus que vai nos levar para o futuro, para a nossa apreciação. É o mesmo Deus em que um dia estaremos na sua presença. Desanimados? Às vezes sim, mas não podemos esquecer e nos afastar então da graça de Deus. Recontando a história segundo então a visão de um homem, de um sacerdote, mas tentando levar as pessoas naquele momento a se reaproximarem de um culto real e verdadeiro. Alguns textos de livro de Crônicas me chamam a atenção. 1 Crônicas 11, versículo 2. A primeira coisa, talvez voltar um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 9, vai falar um pouquinho sobre um grande rei que chama-se Saul. Mas dele se gastou poucas linhas. Pouco se disse a respeito dele. E é exatamente em função da sua própria história.
E aí, a partir do capítulo 10, vai se falar então de Davi e dos seus descendentes. Tá certo? E no versículo 11, e no capítulo 11, vai dizer exatamente da unificação do reino, quando todas as dificuldades que ele estava enfrentando para estabelecer ou unificar o reino para si, Davi, foram superadas. E no capítulo 11 diz: então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. São aqueles que não estavam ainda sob o governo dele. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu, Davi, que fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra que o Senhor fez por intermédio de Samuel. Então aqui nós temos exatamente um começo, a mudança, a saída das genealogias e a entrada exatamente sobre Davi e seus descendentes. Tá certo? Agora em capítulo 14. Em versículo 2: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei de Israel, porque por amor do seu povo Israel, o seu reino se tinha exaltado e muito. Então vamos falar o seguinte: ele está falando e está recontando a história e está dizendo: olha, ele foi poderoso, nós fomos poderosos. Aquele Deus que é o Deus que fez a criação, concedeu exatamente o que? Muito poder a Davi e ao reino de Davi. Se houve um acidente de percurso, ele vai explicar por que exatamente o percurso, que era não acidente de percurso, mas se houve o cativeiro, ele vai explicar exatamente por que eles falharam, porque eles desobedeceram. Mas o poderio que Davi tinha foi reconhecido, e era reconhecido por eles mesmos. Mas não só reconhecido por eles, mas reconhecido em todo o redor. E uma das primeiras preocupações que Davi teve quando unificado e garantido como rei foi buscar a arca que estava, né, trazer a arca para o seu lugar, e a sua preocupação primeiro com o culto era exatamente esse. No capítulo 16, introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e lhe trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos celebrarem hinos ao Senhor. E a outra coisa também é exatamente isso, quer dizer, o sentimento de Davi com o cântico, com os salmos, com a expressão de amor e dedicação, é que ele introduziu exatamente formas ou formatos em relação a isso, e o papel que começou a desempenhar Asaf em relação a isso. Mas, como é que vai fazer? Nós vamos falar que o culto pode ser de qualquer forma? Se eu estou falando aqui como alguém que está querendo levar ou exortar as pessoas a modificar, e vocês estão levando a coisa assim um pouco de lado, mas pode ser de qualquer forma. Mas o cronista diz, olha, vem trazer exatamente o fato de usar. E no capítulo 13, ele diz, olha, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Então a outra coisa que ele vem dizer é exatamente a forma. A forma é importante, não a forma externa. Mas aquilo que nós estamos fazendo, temos que fazer da maneira com que Deus está determinando, da maneira com que Deus determinou. Então ele não quer simplesmente levar um povo a voltar a adorar, mas adorar corretamente da forma que Deus tinha determinado, da forma que Deus tinha ordenado, ou da forma que o Senhor se agrada. Efetivamente isso, da forma como o Senhor agrada. Então ele coloca lá, olha, você sabe que Uzá foi fazer, ele estava cheio de boas intenções, mas ele fez de forma incorreta, de forma inadequada. Vai dizer para mim por que Deus fez dessa maneira, agiu com Uzá? Eu também não sei, mas foi assim que era para ser.
Então não é somente aquilo que, não é somente aquele estado de voltar a ser no templo, mas também como aplicar e como adorar ao Senhor naquele momento. E aí você vê exatamente o que? O capítulo 16. E Davi coloca algumas das suas palavras que faz a diferença em tudo isso. Versículo 23, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. A glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo que não se abale. Alegre-se os céus e a terra, exulte, digam todas as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Dentro dele, nos relatos do cronista, que se tem uma visão para trás, mas também tem uma visão para frente. Vem o Senhor julgar a terra. Não sei qual era a expectativa de Davi ao escrever. Mas eu entendo aqui que nós estamos falando de alguma coisa futura. E estamos falando do reino de Deus mesmo, exatamente implantado sobre a terra. E mais, ele continua a caminhar a estrutura de Davi. Mas eu queria também pegar no versículo 21, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo. Talvez seja a primeira oportunidade entre reis e que se fala efetivamente de um adversário, mas que se o toma e que o fala pelo nome, Satanás. E aí é onde eu venho e tenho para mim que todas as batalhas e tudo aquilo que foi disputado do povo de Israel em termos de terra era exatamente o quê? Uma oposição a Deus, antes de qualquer outra coisa. Não era só uma oposição à terra. E Satanás atuando, já naquele momento e naquele tempo. E aqui o cronista escreve especificamente, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Nós sabemos um pouquinho dessa história, isso que já foi contado em Samuel, mas isso é só exatamente o detalhe onde ele chegou e da forma com que ele chegou. Nós temos também a promessa a Davi, que está voltada não só para ele, mas que está voltada e dirigida para o Messias. Capítulo 17, versículo 11. Há de ser que quando os teus dias se cumprirem e está falando a Davi, Deus falando a Davi, e tiveres que ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Mas mais uma vez está falando, não, Salomão sucedeu a Davi. Mas para mim isso aqui está sendo estendida efetivamente a Jesus, que seria exatamente, que é o descendente que os judeus ainda esperam até hoje, que nós já vimos, vemos, cremos, e nos trazendo aqui. Está certo? Ainda queria pensar daqui, no capítulo 22, versículo 19. Isso nós estamos falando só sobre Davi, mas sobre o relato do cronista sobre Davi. Dispõe, pois, o coração e a alma para buscardes o Senhor vosso Deus. Disponde-vos a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do seu Deus, os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para esta casa, que há de se edificar ao nome do Senhor. Davi também não só cuidou, na sua velhice, ele queria construir o templo, tinha seu coração voltado para construir o templo, mas Deus diz não.
mas ele organizou toda a estrutura da construção do templo. Foi como se ele tivesse dado a planta, os materiais, e na verdade é exatamente isso, e colocado tudo isso à disposição e ter indicado, arrumado, administrado tudo que ele queria e que o seu coração dizia para que ele fizesse. Não foi ele que literalmente construiu o templo lá, que organizou, que ficou na construção, que foi o primeiro que levou o templo a ser reconstruído, mas foi aquele que planejou, que pensou, que deixou, que disponibilizou, que deixou o seu coração integralmente voltado no templo. Se nós lembrarmos em Daniel, a importância do templo era tão grande que Daniel pegava e orava com as janelas abertas, voltada em direção ao templo em Jerusalém. E mantinha exatamente, mesmo no cativeiro, mantinha exatamente os formatos, os seus dias de oração, os turnos de oração, como se estivesse ainda em Jerusalém. Mas eu queria destacar o capítulo 29. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para quem pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como sombra somos os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que provas os corações, a sinceridade, e da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus do nosso Pai, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Senhor Deus de nosso pai Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições em pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Não era isso que estava acontecendo naquele momento. Não era exatamente a forma com que o povo judeu vivia naquela história, naquele momento. E essa história precisava ser recontada para fazê-los lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é e daquilo que Deus fará. Dentro da desorganização, dentro da eventual incredulidade, dentro da estagnação, dentro da apatia, ele reescreve para demonstrar a sua fé, para fazê-los pensar,
para fazê-los lembrar de quem é Deus. Efetivamente, às vezes, nós nos encontramos em situações muito próximas a isso. Mas nós temos que dar graças a Deus que Ele nos faz lembrar por aquilo que Ele deixou escrito. Ele nos faz lembrar que não é toma lá da cá, mas que Ele intervém. Ele nos faz lembrar que Ele está ao nosso lado, é que nós é que viramos as costas, mas que Ele quer e está disposto a estar perto da gente. E que Ele está sempre pronto a agir com graça, mesmo quando nós falhamos. E Ele está nos acompanhando mesmo quando nós não entendemos. E alguns dias atrás alguém colocou uma situação e disse, eu não entendo por que isso. Talvez nem eu, nem ninguém. Mas o importante é saber que aquele Deus que criou todas as coisas é o mesmo que agia através do cronista e que age através de age hoje em dia. E que o Messias que eles esperavam lá, Cristo já veio, então Ele age e atua, e Ele tem todo o poder para atuar e para nos, sobretudo, manter comunhão e estar junto de nós. Eu não acho que eu devo obrigar a Deus em alguma coisa, mas eu devo ter alegria em saber que Ele está ao meu lado, em mim e comigo. Que Ele está me orientando, que as coisas que efetivamente se conseguem não é senão pela sua graça, mas aquelas que não se conseguem também não é pelo seu desfavor ou por qualquer outra coisa que se possa imaginar. E que as circunstâncias que nós passamos, seja qual for, e coisas que nós não conseguimos entender ou perceber ou sequer calcular. Mas o importante é saber que Ele está junto de nós. Essa semana uma pessoa diz, olha, o Deus a quem eu sirvo, faz tempo que eu não ouço isso. O Deus a quem eu sirvo é que fez, é que realizou. Mas o Deus a quem eu sirvo é o mesmo que quer ter comunhão comigo. E que o salmista está querendo colocar exatamente a sua intervenção dentro da história. Eu sei que terá outro encontro sobre isso, e agora vamos falar um pouquinho mais sobre os reis e sobre alguma intervenção específica, mas queríamos parar por aqui. Eu só gostaria de exatamente colocar o mesmo contexto. As razões, eu queria enfatizar as razões pelo que o cronista escreveu. E que isso possa efetivamente trazer pelo menos motivação ao meu coração, possa inflamar o meu coração, no sentido de que eu não estou desamparado. Meu Deus continua sendo o mesmo Deus, estando no mesmo lugar, agindo sobre todas as coisas e querendo ainda ter comunhão comigo. Tinha uma coisa aqui que eu não sabia mais aqui que apagaram, que eu não sei mais. Desculpa. Não, na outra parte. Bom, ele tem um versículo-chave que é para os dois livros, 2 Crônicas 7, mas ele tem um outro versículo-chave, mas eu gostaria de ficar ainda com aquilo que nós colocamos hoje de manhã, em 1 Crônicas 28 e 9. E Crônicas conta a mesma história, enfatizando o templo e a glória. Olha para o presente, olha para o passado e olha para o futuro. E o símbolo é formando o telhado com o templo. Eu não sei se é isso aqui.
Então, estou enfatizando aquilo que me pediram, que era para chamar a atenção exatamente isso. A volta ao templo, a volta para um culto verdadeiro, a volta para a adoração. A luta para fugir da apatia, para fugir da estagnação, para fugir de ser um populacho, para ser exatamente o quê? Um povo glorioso, mas não glorioso em si mesmo, na glória que Deus permite que nós vivamos e gozemos. Amém.